Tiago capítulo 2, verso 23. Nós pensamos quarta-feira a partir desse versículo. Amém? Nós pensamos a partir desse versículo. Cumpriu-se a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Quarta-feira nós falamos que Tiago aqui, irmãos, ele está tratando sobre algo muito interessante. Se você ler o contexto desse versículo, se você ler o capítulo 2 de Tiago, você vai ver que Tiago aqui, ele está tratando de uma relação que há entre fé e obras. Tiago está falando sobre fé e sobre as obras. Por que ele está fazendo isso? Porque ele está combatendo, ele está confrontando uma compreensão que era distorcida do povo. Que compreensão era essa? O povo acreditava que a fé era algo meramente intelectual. O povo acreditava que a fé era algo que movia apenas a mente. O povo acreditava que a fé era algo inativo. Você está entendendo isso? E o que Tiago está fazendo? Ele está aqui afirmando que a verdadeira fé ela é viva. A verdadeira fé, ela é atuante. A verdadeira fé, segundo Tiago, ela é visível. E como que essa fé é visível? Nas obras. Tiago está dizendo aqui que a maneira mais eficaz de você demonstrar fé é fazendo alguma coisa. Você está entendendo isso? E nesse trecho, para amarrar o pensamento, vamos dizer assim, Tiago usa o exemplo de Abraão. Eu falei aqui quarta-feira que Abraão era conhecido como o quê? Como o pai da fé. Quantas pessoas você vê na Bíblia que Abraão curou? Quantas pessoas que estavam mortas, que Abraão ressuscitou? Quantos milagres Abraão fez? Quantos litros de água Abraão transformou em vinho? Se você olhar para a história de Abraão, você vai ver que não tem nada, aparentemente falando, que corresponda a esse título que ele recebeu de pai da fé. Mas Tiago usa aqui Abraão como um exemplo prático de alguém que andou pela fé. Irmãos, assim, se nós formos enxergar esse texto com a nossa perspectiva contemporânea, nós vamos encontrar aqui uma contradição. Como assim Abraão? Por que não Moisés, irmão, que viu o mar abrir na frente dele? Por que não Moisés, que viu uma coluna de fogo, uma nuvem que guiava o povo? Por que não Moisés, que viu maná cair do céu, sandália crescer junto com o pé, roupa crescer junto com o corpo? Por que não Moisés? Por que não Elias, que viu carruagens de fogo? Enfim, por que Abraão? Por que Tiago usa aqui o exemplo de Abraão? Por causa especificamente falando, por causa do sacrifício de Isaac. Por causa disso que Tiago usa Abraão aqui. Tiago afirma que Abraão demonstrou fé. Como? Obedecendo o pedido de Deus de entregar seu filho. E essa atitude de Abraão fez com que ele recebesse então o título de pai da fé. Só que Tiago vai mais fundo. Segundo Tiago, essa atitude de obediência de Abraão, de entregar o seu filho, correspondeu em um título muito maior do que pai da fé. Tiago diz que Abraão, porque obedeceu a Deus, sacrificando o seu filho, foi conhecido não só como pai da fé, mas foi conhecido principalmente como amigo de Deus. E esse título
de amigo de Deus não foi dado por acaso para Abraão. Sabe por quê? Porque Deus sabia que, irmãos, apenas alguém profundamente íntimo de Deus seria capaz de obedecer de forma tão radical. Deus olhou e falou: cara, esse cara é meu amigo. Porque, vamos lá, gente, deixa só as crianças fazendo barulho, os adultos não. Deus olhou para Abraão e falou assim: ó, esse cara é meu amigo. Porque uma entrega tão radical como essa, só um amigo seria capaz de entregar. Você está aí? Então, o que Abraão fez não foi apenas um ato de obediência. O que Abraão fez, irmãos, foi uma expressão de uma confiança absoluta. Foi isso que Abraão fez. E esse tipo de entrega só é possível na vida de quem anda em nível de amizade real com Deus. Se você não entra nesse lugar de quebrantamento, se você não entra nesse nível de amizade com o Senhor, você vai achar que esse tipo de sacrifício é perda. Você vai achar que quando você sacrifica e oferta, você está perdendo. Amém? Então essa palavra amigo, ela fala de uma relação íntima, de uma proximidade, de uma confiança. Não foi só Abraão que chamou Deus de amigo, foi Deus que chamou Abraão de amigo. Então isso fala de uma relação mútua. Não era uma relação de mão única, era uma relação de mão dupla. Era Abraão que tinha uma amizade com Deus, mas era Deus que tinha uma amizade com Abraão. Entendido até aqui? Eu ainda estou na introdução. Eu creio que nesse tempo Deus está procurando por amigos. Deus está procurando por amigos. Pessoas que desejam se relacionar com Ele de forma íntima e profunda. Amém? Pessoas que estão dispostas a entregar tudo que Deus está pedindo. Porque você há de convir comigo que entregar o que Deus está pedindo é diferente de entregar o que você quer entregar. Nem tudo que você quer entregar é o que Deus está te pedindo. Então às vezes a gente quer compensar a falta de entrega do que Deus está pedindo, entregando o que a gente quer entregar. Estou fazendo entender ou está complicado? Amém? Então Deus quer a intimidade antes de desejar uma atividade. Deus não quer o seu serviço sem antes receber o seu coração. Nós falamos quarta-feira que a amizade com Deus pode mudar o rumo de uma história. Nós falamos em Êxodo 33. Quando Deus decide não ir mais com o povo, Deus fala assim: ó, eu não vou mais com vocês, por causa da dureza do coração de vocês. E aí nós falamos aqui que Moisés, ele falava com Deus face a face, como se fala com um amigo. E aí Moisés está agora diante de Deus, o Deus decidido, o Deus que definiu que não iria com o povo. E agora Moisés está diante dele dizendo: vamos lá, Deus, vamos com a gente, não deixa de ir não. Moisés sabia que a terra prometida sem Deus ia dar problema, irmãos. A bênção sem Deus dá problema para você. Deus falou assim: não, eu vou abençoar vocês, mas eu não vou. Moisés falou assim: não, eu não quero a bênção, eu quero você, eu quero a sua presença. Sabe por quê? Porque para um amigo, a presença é mais importante do que os presentes. Para um amigo, estar na relação é mais importante do que usufruir da relação. Então Moisés falou: não, eu não quero dar o que tu tem para dar, eu quero você. Se você não for, nós não iremos. Aí Deus fala assim: tá bom, eu vou fazer o que você está me pedindo. Sabe o que aconteceu aqui? Essa proposta de abençoar sem ir, para um amigo não é uma boa proposta. Moisés falava com Deus face a face como um amigo. Então Moisés era amigo de Deus. E quando Moisés ouve: vocês vão ser abençoados, mas eu não vou, Moisés fala: não, eu quero meu amigo. E aí Moisés vai para diante de Deus e fala assim: como assim, Deus? Como é que as pessoas vão saber que nós somos teu povo se o Senhor não for junto? Como?
irão nos diferenciar dos outros povos sem a tua presença. Então, vamos com a gente. E Moisés começa, entre aspas, a aperrear Deus, irmão. Até que Deus fala assim: tá bom, Moisés, você me convenceu. A resposta de Deus diante do pedido de um amigo. Irmão, nós falamos quarta-feira aqui que Deus volta atrás. Deus reconsidera a sua decisão. Você sabe como isso é forte? Deus diz: eu não vou mais. Agora ele está dizendo: tá, agora eu vou, porque um amigo me pediu. Isso é doideira, irmão. Amém? Então nós terminamos quarta-feira falando sobre isso. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia. Agora nós vamos começar a falar o que eu quero falar hoje. Em Gênesis 18. Vamos voltar para Abraão. Gênesis 18. Aleluia. Amém, gente? Vocês estão bem? Então vamos lá. Nós vamos ler um pouquinho a Bíblia hoje, tá? Só um pouquinho. Você que não leu a Bíblia essa semana, eu vou te dar aí o seu capítulo semanal que você geralmente lê. Vamos ler na igreja. Gênesis 18, 1. Você achou? Vocês estão no culto, irmão? Amém. Gênesis 18, 1 diz assim: o Senhor apareceu a Abraão. Diga comigo: o Senhor apareceu a Abraão, próximo aos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Calou-nos. Abraão ergueu os olhos, viu 3 homens em pé próximo dele. Quando os viu, correu da entrada da tenda e encontrou ao encontro deles e curvou-se até o chão. Agora preste atenção no verso 3. E disse, Abraão disse: meu Senhor, diga comigo, meu Senhor, se achar por bem favorecer este servo seu, não passe por mim sem fazer uma parada. Pegou aí? Para aqui, fica um pouquinho com a gente. Essa é a nossa oração nesses últimos meses. Meu Senhor, se o Senhor está olhando alguma coisa entre nós que possa te convencer a ficar, vai embora agora não. Fica um pouquinho com a gente. Verso 4: deixem que lhes traga um pouco de água, para que lavem os pés. Descansa debaixo dessa árvore. Olha o que Abraão está propondo: vou também trazer a vocês o que comer, para que recuperem as forças. Depois de terem ficado com esse seu servo, sigam em frente. Aí alguém fala assim: está bem, faça como você disse. Responderam: tá bom, eu aceito o convite. Verso 6: Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 ceás da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu até onde estava o rebanho, escolheu um novilho bom e deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe coalhada, olha a coisa linda. Ele trouxe coalhada, leite e um novilho que havia sido preparado, e pôs tudo diante deles. Enquanto comiam, Abraão ficou em pé, perto deles, debaixo da árvore. Onde está Sara, a sua mulher? Perguntaram. Ali, na tenda, respondeu. Então um deles disse: voltarei a você dentro de 1 ano, e Sara, a sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha deixado de menstruar. Por isso riu consigo mesmo ao pensar: depois de velha e enrugada, o meu Senhor já idoso,
ainda terei esse prazer? Então o Senhor disse a Abraão. Quem disse a Abraão? Por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Dentro de 1 ano voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo, por isso mentiu. Eu não ri. Ele, porém, disse: não nega, você riu. Tu não mente, sabe? Não mente que tu riu. Irmão, Deus sabe. Amém? Deus sabe todas as vezes que você disse não, enquanto dentro de você dizia sim. Deus sabe todas as vezes que você disse sim, enquanto dentro de você está dizendo não. Então, não negue. Verso 16: quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou prestes a fazer? Amém? Até aqui. Então pronto, a tua cota de Bíblia semanal já foi. Irmãos, para nós falarmos sobre esse texto, é importante nós entendermos algumas perspectivas que cercam esse episódio, porque eu não quero apenas trazer uma mensagem, eu quero gerar um entendimento. Então, se eu quisesse apenas trazer uma mensagem, eu traria o princípio e acabou, nós vamos para casa. Mas eu quero que você entenda. Então eu quero trazer aqui algumas perspectivas. Gênesis 18, esse capítulo aqui, ele não é apenas uma narrativa de uma hospitalidade, não é apenas uma narrativa de uma promessa. Esse capítulo ele carrega algumas camadas profundas de revelação sobre, primeiro, quem era Abraão. Ele fala também quem eram esses visitantes que Abraão recebeu. E ele fala também qual tipo de relacionamento Deus desejava construir com Abraão. Então, quando você lê esse capítulo, você pode entender esses 3 pontos: quem era Abraão, quem eram os visitantes e o que Deus queria edificar, qual era a relação que Deus queria ter com Abraão. Então, antes de nós olharmos aqui para a atitude de Abraão, eu quero observar com você diferentes perspectivas, de diferentes tradições, e como essas tradições interpretam essa visita divina. Por quê? Porque isso molda significativamente a nossa compreensão desse texto. Então, por exemplo, quem eram esses 3 visitantes? Segundo a tradição judaica, em geral, o judaísmo, ele interpreta esses 3 homens aqui como 3 anjos: Miguel, Gabriel e Rafael. Então, segundo a tradição rabínica, esses 3 eram 3 anjos que visitaram Abraão. Segundo essa tradição, ela compreende o versículo 1 principalmente como uma introdução a uma narração. Então, quando no versículo 1 diz que o Senhor apareceu a Abraão, é apenas uma introdução a um tema, a um assunto. Essa tradição entende que, de fato, Deus apareceu a Abraão, mas essa manifestação divina, ela ocorreu por meio de uma aparição angelical. Isso é uma interpretação de uma tradição, amém? Então a tradição judaica, ela entende isso. O termo aí, Adonai, que aparece na palavra Senhor, em Gênesis, no versículo 3, segundo essa tradição, pode ser lida também com letra minúscula, ou seja, ele se referindo a um Senhor, não é? Para essa tradição, essa expressão, meu Senhor, é apenas uma cortesia que orienta. Para essa tradição, essa expressão não significa indicar que Abraão estava vendo Deus, mas ele reconhecia que ele estava diante de alguns seres que exerciam autoridade sobre sua vida.
Então ele se referiu a esses seres como meu Senhor. Essa é uma perspectiva da tradição judaica. Agora, a perspectiva da tradição cristã. Muitos intérpretes da Bíblia, irmãos, especialmente alguns pais da igreja, eles veem esse momento como uma teofania. E o que é teofania? Teofania, traduzido por miúdos aqui, é uma aparição visível de Deus. Para alguns intérpretes da Bíblia e alguns pais da igreja, Deus apareceu para Abraão. Você está aí? Alguns vão além. Para alguns estudiosos, esses três representam a Trindade. Essa é uma leitura mais teológica do que exegética, mas é uma perspectiva, não é? Então, para diversas tradições, ou para várias traduções da Bíblia, esse termo Senhor, ele aparece com letra maiúscula. Amém? O que isso indica? Indica que Abraão reconheceu que Deus estava entre aqueles homens. Você está aí? Então, o uso do termo Adonai nessa palavra Senhor aí no hebraico, um dos nomes que se remete a Deus, também reforça essa possibilidade de que Abraão reconheceu Deus. Então, para a gente concluir aqui, para a gente resumir esse pano de fundo, com base no estudo das tradições textuais do hebraico, das traduções, as várias traduções que a gente tem, segundo essas análises aí teológicas, a maioria dos estudos vão concordar que Abraão reconheceu Deus. Abraão está diante de Deus. Então, a forma hebraica aí, Adonai, reforça esse pensamento. Indica que Abraão teve uma reverência. Abraão, irmãos, reconheceu a presença de Deus, do Senhor. E não apenas uma saudação cortês a um viajante qualquer. Então Abraão aqui, ele estava diante do próprio Deus. Ele está sentado na porta da tenda, vê 3 homens, e entre os homens ele vê Deus. O que ele faz? Ele se prostra, e ele reconhece que ali, que Deus estava diante dele. Entendido até aqui? Amém, gente? Então, estabeleceram esse fundamento. Qual foi a postura de Abraão? Abraão está diante de Deus. Mas perceba que Abraão, ao se deparar com Deus, ele tem a reverência de um servo. Ele se prostra e ele reconhece o senhorio daquele que estava diante dele. Isso é a reverência de um servo. Mas as atitudes de Abraão mostram que, apesar dele ter tido a reverência de um servo, o coração era o coração de um amigo. Você está me acompanhando aqui, irmão? Não dispersa não. Então Abraão tem a reverência de um servo com o coração de um amigo. Então esse texto aqui, ele narra essa visita. Deus visitou Abraão. Você está aí? Agora, irmãos, quando nós pensamos em uma visita divina, quando eu penso em uma visita de Deus, eu geralmente imagino, não sei se com você é assim, eu geralmente imagino algo sobrenatural, algo grandioso. Quando eu imagino uma visita divina, eu imagino algo como Êxodo 19, que aconteceu no Monte Sinai. Trovões, relâmpagos, nuvens densas, monte tremendo. Deus está visitando o povo. Você imagina assim também ou não? Deus, visita-nos aqui. A gente imagina logo que o pau vai quebrar, que o lugar vai tremer, que... Sim ou não? Só que o que nós vemos aqui é bem diferente do que normalmente nós esperaríamos de Deus. Nós esperaríamos uma visita de Deus, e quando Ele botasse o pé na terra, e raio, e trovão, e monte tremendo, e sim ou não?
Em vez desse movimento todo, ele aparece aqui de forma simples e surpreendente. Vamos comigo aqui, ó. Nós vemos aqui Deus aparecendo de forma simples, como alguém que procura uma sombra de uma árvore para se sentar. Irmãos, como alguém que conversa com Abraão. Deus se revela aqui como alguém que, além de sentar com Abraão, ele compartilha uma refeição com Abraão. Nós estamos aqui diante de uma visita divina que envolve humanidade. Você está aí? Um Deus que mais tarde tocaria o Monte Sinai, provocando pavor entre o povo, temor entre o povo. Aqui nós estamos diante de um Deus que se aproxima. Aqui nós estamos diante de um Deus que se assenta. Aqui nós estamos diante de um Deus que partilha a mesa. Você está me acompanhando? E por que nós estamos diante de uma visita tão diferente? Vamos lá, seja sincero comigo. Você imaginaria Deus visitando a terra desse jeito? Deus chegando, sentando numa mesa, comendo coalhada com leite, com farinha. Por que essa visita foi tão diferente? Você já parou para pensar nisso? Porque aqui Deus não veio visitar um funcionário. Deus aqui não veio visitar um servo que estava cumprindo uma tarefa. Aqui Deus veio visitar um amigo. Aqui Deus veio fazer uma visita para um amigo. E diante de um amigo, você não precisa demonstrar poder. Diante de um amigo, você só precisa demonstrar humanidade. Se ele é seu amigo, você não precisa se fazer de espiritual. Se você está diante do seu amigo, você não precisa mostrar que você é forte. Mostre suas fraquezas. Meu amigo, eu estou fraco, ora por mim. Meu amigo, eu estou quebrado, me ajuda. Entenda bem, não sei se você está captando aqui a mensagem. É porque eu fico tão empolgado que parece que eu quero pegar um machado, abrir sua cabeça e botar essa palavra dentro, ou no seu coração, em algum lugar, mas que você não perca. Entenda bem, Abraão está diante do Senhor. Abraão está diante daquele que criou o universo. Você consegue captar isso? E toda vez que eu leio essa cena, um questionamento surge dentro de mim. O que eu faria se eu estivesse diante de Deus? Irmão, o que você faria se você estivesse diante daquele que criou todas as coisas, daquele o mundo cabe na palma das suas mãos? O que você faria se você estivesse diante desse Deus? O que você faria se você estivesse diante do Deus que tem um trono nos céus, e enquanto ele se assenta no seu trono, a terra é um banquinho para ele descansar os pés? O que você faria diante de um Deus desse? A maioria de nós estamos aqui nessa reunião moldados por uma mentalidade de servo. Muito provavelmente nós faríamos um culto. Sim ou não? Pega um cordeiro, vamos oferecer um sacrifício. Vamos, Deus chegou, vamos levantar um altar. Gente, Deus está na casa. Vamos lá, louvor. Vamos fazer um culto. Provavelmente nós faríamos um culto, mas Abraão, que além de servo era um amigo, Abraão não faz um culto. Abraão prepara uma mesa. Que doideira. Abraão prepara uma mesa, porque um servo provavelmente lhe ofereceria um sacrifício, mas um amigo lhe ofereceu uma refeição. Vamos sacrificar. Não, vamos comer junto. Vamos comer junto. A sua reverência era de um servo. Ele correu ao encontro,
ele se inclinou, ele chamou o Senhor de meu Senhor. Essa é uma reverência de um servo. Mas irmãos, a sua atitude, a atitude do seu coração foi de um amigo. Diante de Deus, Abraão fez pão, Abraão preparou carne, querido, Abraão trouxe leite, trouxe manteiga para passar no pão, Abraão compartilhou uma refeição com o seu Senhor. Sabe, um servo oferece sacrifício, um amigo oferece comunhão. Um servo presta culto, um amigo senta à mesa. Você está aí? Abraão entendeu algo profundo. Ele entendeu: o meu Senhor não quer ser servido, o meu Senhor quer se relacionar. E irmãos, a mesa sempre foi um símbolo de intimidade. Sempre. A mesa sempre foi um símbolo de amizade, de presença. Por isso Abraão disse assim: eu vou lhe oferecer uma mesa. Não, calma, não vai embora agora não. Fica um pouco mais. Deixa eu lhe prestar um culto, deixa eu lhe fazer uma reunião de adoração. Não. Sabe, irmãos, talvez o que Deus mais deseja de nós hoje não seja um serviço agitado, mas uma mesa posta. Talvez o que Deus mais quer de você hoje não é que você faça muitas coisas, mas é que você esteja à disposição dEle. Amém? A última coisa que Jesus fez com seus amigos, irmãos, não foi realizar um culto na praça. Jesus não promoveu uma conferência de avivamento e de escatologia. A última coisa que Jesus fez antes da sua crucificação, o que ele escolheu fazer foi sentar à mesa com seus amigos. Você está aí? Um dos momentos finais de Jesus com os seus discípulos não foi um grande evento evangelístico, não, foi uma simples e profunda refeição, uma mesa de comunhão. Meus discípulos, vem cá, é o seguinte, estou indo para o Pai, vou morrer. Vamos na praça da cidade, aluga um caminhão, bota em cima, vamos subir naquele caminhão, vamos fazer uma conferência, um impacto evangelístico, porque eu preciso impactar o mundo, eu estou indo embora. Ou então vamos falar com Gamaliel, vamos reunir em uma das sinagogas, vamos fazer uma conferência de ensino, vamos falar sobre o fim dos tempos. Afinal de contas, eu quero deixar essa mensagem para o mundo, que eu vou voltar. Então vamos fazer uma conferência de escatologia? Não. Ele falou assim: ó, vão na cidade. Quando vocês olharem um homem com um cântaro na cabeça, segue ele. Fala para ele que o Senhor de vocês deseja ter um tempo com seus amigos. Fala para ele que o Senhor de vocês quer ter um tempo de intimidade com os amigos, porque afinal de contas eu estou indo embora. O último momento que eu quero deixar com vocês é esse momento de relacionamento, sem peso, comer junto. Você está aí, irmãos? Ele procura uma vida onde ele possa entrar, onde ele possa sentar-se, onde ele possa compartilhar comunhão. Deus procura por amigos. Obrigado pelo um aleluia, isolado no meio da multidão. E por que Deus procura por amigos? Preste atenção. Depois que Abraão preparou uma mesa, depois que Abraão preparou um espaço de comunhão, depois que Abraão preparou um espaço de amizade, de intimidade, observe o que Deus fez, o que Deus disse para Abraão. Abraão terminou de partilhar uma refeição, de fortalecer a amizade. Abraão terminou, irmãos, de fortalecer a aliança, o vínculo. O que Deus falou no verso 17? Todo mundo levantou para ir embora. Irmão, havia um segredo
entre os três? Qual era o segredo? Vamos destruir Sodoma e Gomorra. Mas cara, depois de estar à mesa com um amigo, o que Deus fez? Gabriel, Miguel, o seguinte, esse cara é nosso amigo, não dá para sair daqui guardando segredo. Não dá para sair daqui guardando segredo. Vou esconder de Abraão o que vou fazer. Acionando o mundo de Bob, viajando na maionese. É como se os anjos estivessem dizendo assim: isso não está na Bíblia, isso aqui é cor da minha cabeça, você não precisa pegar isso, tá? O resto você pode pegar, isso aqui você esquece, é só uma viagem que eu tenho aqui. É como se Deus estivesse dizendo assim: gente, é o seguinte, cara, não tem como esconder essa informação desse rapaz. Cara, Deus, presta atenção. Pode ser que ele não guarde a informação, pode ser que ele fale para alguém, pode ser que ele não aguente e caia morto, porque tem parente dele que mora lá. Aí Deus fala assim: é sério que vocês querem que eu esconda de Abraão o que eu vou fazer? É sério mesmo que vocês querem que eu esconda do meu amigo? Não, entre amigos não tem segredo. Não, vocês não estão entendendo. O Miguel, o Gabriel, vocês não estão entendendo. Esse cara é íntimo de mim. Eu não dou conta de me levantar daqui e ir embora e levar esse segredo comigo. Eu preciso contar isso para ele. Sabe por que Deus quer amigos? Sabe por que Deus procura amigos? Porque Ele deseja revelar seus planos. Meu irmão, presta atenção. Deus não quer guardar para si o que Ele está prestes a fazer. Deus não quer guardar para si o que Ele fará. Deus não quer guardar para si. Servimos um Deus que se revela. Servimos um Deus que não age nas ocultas, nas escondidas. Servimos um Deus que costuma compartilhar o que Ele está prestes a fazer. Tá, mas por que Ele não compartilha? Porque falta amigos. Cara, essa aqui é um lugar de revelação. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Pastor, eu conheço um profeta. Rapaz, o cara revela tudo o que eu tenho que fazer. Isso não é revelação. Revelação não é quando alguém diz para você o que você tem que fazer. Profeta não é quem revela o futuro. O nome disso é cigano. Revelação é quando alguém traz clareza sobre o que Deus está prestes a fazer. Não deixe o cigano conduzir sua vida. Não deixe. Irmãos, arme uma mesa na sua casa. Sirva uma refeição para Deus. Você está entendendo isso? Eu tenho certeza que a distância entre tua sala e teu quarto é mais perto do que a distância entre tua casa e a casa do profeta que te guia. É mais perto. Você vai gastar menos gasolina. Aliás, você nem gasta gasolina para ir no seu quarto orar e buscar Deus. A ligação entre você e o Senhor, ela é mais direta do que o WhatsApp entre você e o profeta. Entenda o que eu vou te falar nessa manhã, e eu te falo isso com muito temor e com muito amor. Nós servimos um Deus que se revela. Nós servimos um Deus que revela o que Ele está prestes a fazer. Abraão, você tem que fazer isso. Foi isso que Deus disse? Não, Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Isso aqui é revelação. Deus deseja revelar-se, mas, queridos, Ele não revela seus segredos para qualquer um. Ele só confia os seus segredos aos amigos. Então Deus está prestes a julgar Sodoma e Gomorra. Mas antes de agir, Ele decidiu revelar-se. Ele decidiu revelar seus planos. Por quê? Porque Abraão era o seu amigo. Deus valorizou essa amizade.
ao ponto, irmãos, ao ponto de não fazer nada antes de conversar com Abraão, antes de entrar num lugar de intimidade com Abraão. Sabe, a tua amizade com Deus vai fazer você descobrir coisas que ninguém sabe. A tua amizade com Deus vai fazer você ficar sabendo de informações privilegiadas. Estava ontem ouvindo a canção que Wesley e Rosana lançaram ontem, né? Eu até postei lá brincando. Essa canção já me faz chorar há meses. Chegou ontem nas plataformas, mas eu já estou ouvindo ela há tempo. Há tempo que ela conduz minhas orações. Ontem eu postei lá. É a vantagem de ser pastor dos cantores, porque eu já ouvi essa música faz tempo que ela me faz chorar. Andar em revelação é você andar antecipado e nunca atrasado. Andar em revelação é andar na frente do seu tempo. Irmão, ninguém que morava em Sodoma ficou sabendo dessa informação. O povo de Sodoma só descobriu que Deus iria destruir a cidade quando eles olharam para o céu e viram o fogo caindo. Mas sabe quem já sabia? O amigo de Deus. O amigo de Deus fica sabendo na frente. O amigo de Deus nunca é surpreendido. Meu Deus, aconteceu isso. Ixi, ó, faz tempo que eu sabia. Andar em revelação é andar na frente do tempo. Sabe por quê? É importante andar na frente do tempo, porque você consegue se preparar hoje para algo que vai acontecer amanhã. Você não será surpreendido. Você está aí? Amém, irmãos? E sabe o que é interessante? É interessante que por causa da sua amizade com Abraão, Deus lhe deu um presente. Se Abraão fosse apenas um servo, Deus lhe daria qualquer bênção. Mas Abraão era um amigo. E sabe qual foi o resultado desse tempo de mesa? Cara, gostei da refeição, Abraão. Pô, que tempo massa que a gente teve junto. Que tempo bacana, Abraão. Rapaz, eu já ia embora apressado e tu, pô, que coalhada gostosa, Abraão. Bota um litro dessa coalhada aí para me levar para o céu. Que tempo bacana que a gente teve junto, cara. Cadê Sara? Onde é que está Sara? A Sara está ali na tenda. Faz o seguinte: se você tivesse me oferecido o sacrifício, eu te daria qualquer bênção. Mas como você me ofereceu a mesa da sua casa, eu vou te dar um filho. Eu vou te dar o que você precisa. Eu vou te dar aquilo que te consome por dentro. O que você quer agora, Abraão? Não precisa oferecer sacrifício, só arme uma mesa. Não, se você fizer 70 semanas de jejum, com 40 dias, não sei o que, com mais 3 Ave Maria, com 5 Pai Nosso, resolve. Não tem sacrifício, tem uma mesa. Não, porque eu preciso de uma dádiva de Deus, e só Deus sabe que eu preciso disso. Faça 3 pulinhos, por 3 ondas, e faça. Reze o texto 200 vezes por dia, durante 70 dias, e não tem sacrifício, tem uma mesa de amizade. Irmãos, eu estou tentando te levar para um lugar de maturidade. Arme uma mesa. Preste atenção no que eu vou te falar. Você que é pai de família, você que é mãe de família, você que é responsável pela sua casa, sabe qual é a melhor coisa que você pode fazer pela sua família? Bota para mim aqui, por favor, Jó 29:4. A gente está terminando, irmãos. Jó 29:4. Como tenho saudade dos dias do meu vigor,
quando a amizade de Deus abençoava a minha casa. Irmão, preste atenção nisso aqui. Deixa eu te explicar isso aqui. Esse capítulo aqui, se você ler o capítulo todo, assim, ó, eu não tenho tempo aqui de trazer a exegese do capítulo todo, mas deixa eu só jogar um pano de fundo para você entender por que esse versículo está dizendo isso aqui, por que Jó está falando isso aqui. Nesse capítulo, Jó está relembrando os dias da sua antiga prosperidade. Aqui, irmão, ele já perdeu tudo. Aqui ele está arrebentado, acabado, não tem mais nada. Mas aqui ele está relembrando. E ele descreve esses dias com um pesar. E ele chama esse pesar de saudade. Ele descreve com saudade o tempo em que ele se sentia plenamente abençoado. Ele descreve com saudade o tempo em que ele se sentia profundamente protegido. Ele sente saudade dos dias em que ele se sentia honrado. Então Jó aqui, irmãos, rasga o coração. Seu coração aqui anseia por aqueles dias que, segundo as suas próprias palavras, Deus o guardava, Deus o protegia, Deus cuidava dele com proximidade, com favor. E Jó está dizendo: que saudade eu sinto de tudo isso. Essas palavras aqui, elas têm um outro peso. Essas palavras, elas se tornam um pouco mais, eu diria, dolorosas, quando você lembra que Jó acreditava que, para Jó, o motivo do seu sofrimento, para Jó, o motivo do sofrimento que ele estava passando naquele momento, era o resultado da sua inimizade com Deus. Era isso que Jó pensava. Alguns estudiosos vão dizer que Jó era contemporâneo de Abraão. Então, se tu perguntasse: Jó, por que você está passando tudo isso? Ele ia dizer assim: porque eu me distanciei de Deus. Jó, cara, como assim? Você é um cara que servia. Jó não dizia assim: é por causa da igreja que eu congrego, é por causa do pastor que me pastoreia, é por causa do meu líder. Não! Jó, ele entendeu. Sabe por que eu estou passando por tudo isso? Porque eu me distanciei de Deus, porque eu me tornei inimigo de Deus. Cara, isso aqui foi uma chave para Jó mudar de vida. O problema é que a gente sempre quer uma desculpa. Não é o pastor, não é o líder, não é a igreja, não é o prefeito, não é o governador, não é o presidente. Faz o L, faz não sei o quê. Sabe qual é o motivo dos teus maiores problemas? É porque cada dia que passa você vai se tornando cada vez mais inimigo de Deus. Porque quem ama os favores desse mundo, diz a palavra, se torna inimigo de Deus. Então, quanto mais você vive para as coisas daqui, quanto mais você ama as coisas daqui, mais distante de Deus você se torna, mais inimigo de Deus você se torna. Jó está dizendo: eu tenho saudade da amizade de Deus. Você entende isso? Então ele sente falta. Só que ele não sente falta da prosperidade material. Ele não está dizendo: cara, que saudade da minha fazenda, que saudade dos meus gados, que saudade do meu camelo amarelo, meu camelo do ano, né? Tem camaro amarelo, camelo amarelo. Que saudade dos meus bens. Não é disso que ele está falando. Ele tá, irmão, preste atenção nisso, por favor. Não cansa não, me ajuda, eu estou terminando. Ele está dizendo assim: que saudade eu tenho da comunhão que outrora eu desfrutava com o meu Senhor. É isso que ele está expondo. E no verso 3, irmãos, ele compara essa amizade que ele tinha com Deus à luz de uma candeia que brilhava sobre a sua cabeça. Bota o verso 3 para mim aqui, por favor.
quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça, e por sua luz eu caminhava em meio às trevas. Ele está dizendo assim, cara, essa amizade que eu tinha com Deus era como uma lâmpada que vinha sobre mim, sobre a minha cabeça. Essa amizade que eu tinha com Deus clareava o meu caminho. Para Jó, ele está dizendo aqui que os dias bons eram iluminados por essa amizade que ele tinha com Deus. Aí no verso 4, ele fala assim: como era nos dias do meu vigor, como era nos dias que eu era mais fortalecido. Saudade como as coisas ocorriam quando eu tinha força. E quando era que ele tinha força? Quando a amizade de Deus abençoava sua casa. Jó aqui não está falando meramente de uma fase da sua juventude, irmãos. Jó está falando de uma época de plenitude espiritual, onde a intimidade com Deus era o motivo da sua força. Deixa eu te falar uma coisa: a amizade de Deus, algumas versões falam o segredo de Deus. A amizade de Deus pode ser aquilo que gera força em você. Jó diz que esse era o tempo que ele tinha mais vigor. Em outras palavras, os dias em que eu fui mais forte foram os dias que eu fui mais íntimo. Você consegue pegar isso aí? Ele está dizendo, cara, eu estou passando por tudo isso, mas eu reconheço que os dias que eu era mais forte foram nos dias que eu era mais íntimo de Deus. Ele reconhece que a sua verdadeira força não vinha da posição que ele ocupava. A sua verdadeira força não vinha da saúde que ele tinha. A sua verdadeira força, irmãos, não vinha da riqueza que ele tinha. É como se Jó estivesse dizendo: não tem problema, eu poderia continuar pobre, eu poderia continuar sem posição, eu poderia continuar doente, mas se eu tivesse a minha amizade com Deus, eu era forte. Irmãos, esse capítulo aqui, depois você medita nele em casa. Esse capítulo expressa a saudade de uma alma que se lembra do tempo em que a sua força vinha da intimidade com o seu Criador. E essa saudade foi o primeiro passo rumo à restauração de Jó. Como que Jó entrou no caminho de restauração? Meu Deus, sabe aquele dia que você amanhece dizendo: ai meu Deus, que saudade. Esses dias de manhã eu amanheci um dia lá em casa, falei para Maria Luísa, falei: cara, que saudade da presença de Deus. Pastor, está tudo errado, está tudo fora do lugar, parece que as coisas não estão dando certo. O primeiro passo para a restauração é: que saudade da amizade com Deus. Talvez alguns de nós aqui precisemos ser tocados por essa saudade. Sabe, uma santa nostalgia pela presença de Deus. Uma saudade pelo tempo em que a nossa tenda, a nossa casa era marcada pelos segredos de Deus. E os segredos de Deus, nós vimos aqui, Ele não revela para qualquer um. Então somente quando sentimos falta da amizade com Ele, é que nós vamos começar a buscar de fato um caminho de volta. Então você que é pai, você que é mãe, você que é responsável em edificar uma casa saudável, sabe qual é a maior bênção que você pode trazer para a sua casa? Irmãos, a maior bênção que você pode gerar e trazer para a sua casa não é o fruto de longas horas de trabalho. A maior bênção que você pode trazer para a sua casa não é um esforço para pagar todas as contas. Não, eu abençoo minha casa porque eu trabalho de sol a sol, mas não devo nada para ninguém. A maior bênção que você pode trazer para a sua casa não é conquistar riquezas, irmãos.
Tudo isso tem valor, mas não é o essencial. O maior bem que você pode oferecer para sua família é cultivar uma amizade profunda com Deus. Que saudade da amizade de Deus, que saudade quando a amizade de Deus abençoava minha casa. Quando a amizade com Deus, irmãos, habita na sua vida, ela vai repousar sobre sua casa. Você entende isso? Foi isso que Jó reconheceu. Mais do que recursos, sua família precisa da presença de Deus. E essa presença, ela só é atraída por corações que o buscam com sinceridade. Essa presença só é atraída por um coração devoto à amizade. Seja amigo de Deus e tenha certeza que a sua casa vai ser reflexo dessa intimidade. Que saudade. Que saudade eu tenho de Deus. Que saudade eu tenho do tempo que a sua amizade vinha sobre a minha casa. Nós estamos entendendo isso. E sabe, irmãos, Jesus ele fala sobre essa amizade. João capítulo 15, verso 14. Tá, pastor, então como que eu faço para ser amigo de Deus? Jesus fala assim: vós sereis meus amigos. Só que tem uma condição. Ele não fala assim: vós vão ser meus amigos quando vocês viverem do jeito que vocês quiserem. É isso que ele fala. Vocês serão meus amigos quando vocês conseguirem chegar num nível de intelectualidade, de riqueza, de alguma coisa. Não. Ele fala assim: ó, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu mando. Sabe por que ele fala isso aqui? No versículo 14. Bota para mim aqui o verso 14. João 15, 14. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Sabe por que ele está falando isso aí? Bota o verso anterior, o verso 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Antes de falar sobre o que nós devemos fazer, ele fala sobre o que ele fez. Antes de falar assim, ó, vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu ordeno, ele está dizendo assim: deixa eu falar um negócio para vocês. Eu sou amigo de vocês. E como que eu vou provar isso? Eu vou dar minha própria vida. Eu sou amigo de vocês, porque eu estou indo para a cruz. Jesus prova a amizade dele por nós, dando a sua própria vida. Aí no verso 14 ele fala assim: agora eu quero ver se vocês vão ser meus amigos. Porque essa amizade é via de mão dupla. A minha parte na amizade eu vou fazer. Eu vou dar a minha vida pelos meus amigos. Agora eu quero saber se você está disposto a obedecer o que eu estou mandando. Então, Jesus prova a amizade dele por nós, dando a sua própria vida. Nós demonstramos a nossa amizade com ele, obedecendo a sua palavra. Ele fez a parte dele. Ele deu a sua vida. E nós estamos fazendo a nossa? Estamos obedecendo o que ele manda? Se não, somos qualquer coisa menos amigo de Deus. Você está aí? Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você pensasse um pouco no que você ouviu nessa manhã.